8h22. Pelo menos 4 entidades que representam o setor privado, como a indústria têxtil de máquinas e equipamentos e telecomunicações e também de softwares, pediram para ingressar como parte interessada na ação movida pela Advocacia Geral da União no Supremo Tribunal Federal contra a desoneração da folha de pagamentos. O governo quer suspender o benefício em 2021, enquanto as entidades pedem, então, pela prorrogação da desoneração. Para falar mais sobre este assunto, nós recebemos aqui na Jovem Pan, ao vivo, a Vivian Suruage, presidente da FENINFRA. Vivian, espero que eu tenha acertado aí a pronúncia do seu sobrenome. Ótima noite para você. Obrigada por nos atender. Obrigada, é um prazer estar com vocês novamente. Vivian, antes da gente entrar então nessa questão da desoneração, esse impasse, né, com o governo federal, que a ação está até sendo tratada então no Supremo Tribunal Federal, eu queria entender um pouco como foi então esse último ano de 2020. Chegamos ao último mês do ano, depois de meses tão difíceis para tantos setores. No caso do setor de telecomunicações e informática, softwares, quais foram os desafios, os principais desafios enfrentados ao longo desses últimos meses de pandemia? Veja, os desafios enfrentados pelos nossos setores são iguais ou semelhantes aos outros 17 setores estratégicos que eles estão envolvidos com a questão da desoneração, não é? Nós tivemos uma grande diminuição de investimentos devido à pandemia, as pessoas seguraram a utilização de serviços, nós tivemos que manter grande parte dos 6,5 milhões de trabalhadores numa situação de indefinição. Nós tínhamos indefinição do mercado, indefinição de investimentos e também indefinição com relação à desoneração. Até que, no mês passado, nós conseguimos aprovar definitivamente a desoneração com a queda do veto. E só para eu entender, Vivian, como é importante essa prorrogação, então, da desoneração da folha de pagamentos para 17, então, setores, né, empresas que serão beneficiadas, então, com essa desoneração, que até o momento continua, então, até o fim de 2021, né? Perfeito. Nós temos em torno de 6,5 milhões de trabalhadores, né? Nós pagamos uma alternância do 20% da folha por 1 a 4,5% do faturamento. Isso aí já vale aproximadamente há uns 10 anos. E veja, nós definimos nossos investimentos para o ano de 2021, baseados na aprovação da desoneração, que houve realmente. E essa definição de investimentos, ela envolve, por exemplo, compra de equipamentos, aluguel de galpões, não demissão de trabalhadores, contratação e qualificação de mão de obra, treinamento das mesmas. E isso é um assunto muito delicado, tendo em vista que a grande massa das empresas ela tá em prejuízo ou então está com resultado próximo de zero. O nosso setor especificamente, ela emprega em torno de uns 2,2 milhões de trabalhadores, dos quais somente em call center nós temos de 700 mil a 800 mil. E é sabido que para nós colhermos todos os benefícios da informação e do conhecimento, a nossa economia ela deve sempre estar se transformando através da digitalização dos seus processos. Os países desenvolvidos, eles procuram ser líderes em robótica, em inteligência artificial, em manufatura de alta precisão. Nós não paramos durante a pandemia, nós somos serviço essencial, nós estamos fazendo vídeo, falando por vídeo, nós temos aulas online dos filhos, das crianças, nós temos consultas online, nós não podemos ameaçar tudo isto que está em andamento pela perda da desoneração. E como que vocês receberam, Vivian, o setor, né, principalmente focado no seu setor de telecomunicações e informática, como que vocês receberam o anúncio, né,
de que o governo federal então havia entrado com essa ação para suspender o benefício. Segundo o governo federal, então eles pedem, né, que a decisão tomada pelo Congresso seja declarada então inconstitucional e, consequentemente, essa desoneração até o fim do ano que vem seria suspensa. Como que vocês receberam essa notícia? Foi uma surpresa? Foi uma desagradável surpresa, né? Primeiro nós tivemos a MP 936 votada com a desoneração dentro da medida provisória. Veio o veto do governo dizendo que havia renúncia de receita sem o correspondente cancelamento equivalente a outra despesa obrigatória, violando determinados artigos, não é? Também dizendo que a matéria não era estranha ao objeto original da medida provisória, mas as casas legislativas, elas analisaram em detalhe e se manifestaram contrárias, derrubando o veto do Congresso. Além do mais, houve a votação da LDO, que foi incluída na meta fiscal a prorrogação da desoneração. Então, nós tivemos uma mensagem também do Executivo, neste meio tempo, para o Congresso, dizendo que a nova LDO já levava em consideração os efeitos da desoneração, sendo então aprovada por ampla maioria pelo Congresso. Agora, apesar de tudo, a AGU entrou com a ADIM no STF. E você citou anteriormente, né, Vivian, que os setores, né, envolvidos nessa ação e que tiveram, então, a desoneração aprovada, são setores que empregam milhões de brasileiros, né? São vários setores envolvidos. Você citou a questão do emprego, mas além, claro, de um desemprego que aconteceria no caso da desoneração ser suspensa, quais outros impactos ocorreriam para o setor em um cenário de desoneração suspensa? Olha, no nosso setor, que emprega em torno daqueles 2.200 milhões de trabalhadores, certamente, primeiro, o mais impactante é a questão da demissão, não é? A nossa previsão é uma demissão aí em torno de 100 mil trabalhadores em infraestrutura de telecomunicações, aproximadamente 300 mil em call center e 97 mil em tecnologia da informação. Fora os 303 mil profissionais qualificados que não serão contratados em tecnologia da informação. Isso aí afeta diretamente a questão de investimentos. Além disso, todo o esforço das empresas de telecomunicações, inclusive nas regiões mais carentes do Brasil, nas periferias, pode vir por água abaixo, né? Porque sem empresas e sem trabalhadores, nós certamente correremos riscos de eventuais apagões de telecomunicações. A comunicação, a internet, tudo vai estar comprometida. Nós poderemos ter dificuldade de falar com nossos filhos, não vamos ver filme, nos comunicar por vídeo. Gente, não tem o mínimo sentido esta ADIM. E eu gostaria de colocar claro que não existe distanciamento sem telecomunicações, não existe home office, não existe esse novo normal que nós estamos vivendo com tanta luta sem o nosso setor. E sem desoneração não existe telecomunicações, infelizmente. Interessante, Vivian, que você traz exatamente esse ponto das adaptações que tiveram que ser feitas ao longo dessa pandemia, e a tecnologia com certeza está intrínseco aí em todas as adaptações que aconteceram, principalmente na questão do home office, muita gente trabalhando em casa, videoconferência o tempo inteiro, né? Então eu imagino que ao longo desse ano, no comecinho, você comentou alguns dos desafios que vocês enfrentaram, né? E a manutenção desses trabalhadores trabalhando todos os dias, com certeza ajudou para que vocês conseguissem atender uma demanda que provavelmente cresceu muito nos últimos meses. Sem dúvida. E nós temos muito mais a fazer. Você sabe o que nós devemos nos preocupar agora? É em entrar no 5G, resolver a questão de antenas, resolver a questão tributária. Veja, nos disseram, inclusive, que nós poderíamos repassar para o consumidor o custo dessa perda da desoneração. Além de eu não achar que é possível,
eu não considero correto, né? Eu apoio o ministro Paulo Guedes, nós sabemos que o governo não deseja aumentar impostos e o custo de vida da população brasileira, nem é o objetivo do legislativo. O governo sempre defendeu a empregabilidade, e certamente ele não mudou de posição. Por isso que eu não entendo e não concordo em nós novamente estarmos em outra frente discutindo um assunto que já tinha sido pacificado. E na prática, Vivian, só para a gente entender também, esclarecer, né, assuntos que envolvem economia, desoneração da folha de pagamentos, são sempre assuntos cabeludos, né? Para a gente conseguir traduzir para o nosso público, quem nos acompanha ao vivo agora pelo rádio, também pelas redes sociais da Jovem Pan, nosso aplicativo Panflix, também pelo YouTube, Jovem Pan News, para a gente conseguir explicar melhor o que significa na prática desonerar a folha de pagamentos. As empresas, então, elas deixam de arcar com os gastos importantes que elas teriam em momentos normais, né? Perfeito. O Brasil é um país, só para dar um preâmbulo, o Brasil é um país que tem muita tributação na folha. Por exemplo, nós temos 27,8%, os Estados Unidos têm em torno de 7,5% e o Chile 5%, né? Nós precisamos realmente simplificar a questão tributária e simplificar significa agilidade também, porém não aumento de tributos. Então, nós sempre pagamos, há 10 anos que nós pagamos uma determinada carga tributária que é de 1 a 4,5% sobre o faturamento com relação à folha salarial. Com esta mudança, se cair a desoneração, que eu não acredito e não posso aceitar, nós teremos um aumento médio em nossos custos de 7 a 8% do faturamento. Isso significa demissão em massa. Você vendo e acompanhando o que nós temos de desemprego no país, em torno de 14 milhões de pessoas desempregadas, isso aí nós temos que alterar. Então, desoneração, ele não significa renúncia fiscal, significa investimento. Em vez de eu pagar imposto, eu vou investir. Eu vou gerar menos custo social, menos seguro-desemprego, menor custo direto sobre o emprego, menos informalidade. Nós temos 50% da nossa população informal. Nós vamos ter retorno de imposto de renda, de INSS, de FGTS. Nós vamos ter efetivamente geração de empregos e desenvolvimento para o país. É isso que significa a desoneração. E nós estamos falando de um cenário, né, Vivian? Gostaríamos que o coronavírus já fosse passado, né, já pertencesse ao passado, mas não é isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo nesse final de ano um aumento, uma piora dos casos, do número de mortes, não só aqui no Brasil, como no mundo todo. Então eu imagino que para o ano que vem, vocês precisam contar com essa desoneração realmente para que não aconteça todos esses impactos negativos que você acabou de citar, né? Aproveito já para te perguntar, então, como que vocês estão se preparando para 2021, esse ano que também será muito incerto, né? Nós fizemos todo o nosso planejamento pensando que ainda teremos um certo trabalho em casa, vamos chamar assim, não é? Se bem que esta situação, eu creio que nunca irá retroagir. Nós aprendemos a trabalhar também em casa, tem suas vantagens e as pessoas estão utilizando cada vez mais internet e banda larga. Para isso aí, eu preciso de empresas, para isso aí, eu preciso de mão de obra qualificada. Nós estamos com tudo definido, o que nós precisamos fazer. Nós estamos nos preparando, como eu lhe falei anteriormente, para o 5G, que vai trazer uma necessidade de mão de obra de em torno de 700 mil a 1 milhão de pessoas novas. Nós não podemos agora, nesta fase em que nós estamos discutindo desenvolvimento, nós estamos discutindo conectividade para o país, voltar atrás em
outro tipo de abordagem, que é aumento de tributo para as empresas. São empresas que são grandes empregadoras, intensivas em mão de obra. Nós temos que qualificar esse pessoal, nós temos que ir para frente. E recentemente, né, Vivian, já se encaminhando para finalizar a nossa conversa, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, ele decidiu então levar diretamente para o plenário do STF o julgamento então dessa ação proposta pelo governo federal contra a desoneração da folha. Como o Supremo entrou em recesso, esse julgamento deve acontecer só no ano que vem, né? Então eu aproveito para te perguntar quais são as expectativas aí para o resultado desse julgamento. Eu acredito que vocês estejam esperançosos que o governo não derrube, né, a desoneração. Nós consideramos o Supremo muito sábio, né? Diversas outras decisões nós acompanhamos e que nós apoiamos as decisões dos ministros do Supremo. Então, nós temos certeza que vai preponderar tanto no Supremo quanto no governo, o reconhecimento da importância da desoneração e que nós devemos discutir outros assuntos e não andar para trás. Eu entendo a preocupação do ministro Paulo Guedes e sempre o apoiei quando ele se preocupa com meta fiscal, com teto de gastos, está perfeito. Nós necessitamos, sim, auxiliar a buscar recursos. O ministro Paulo Guedes sempre falou na questão do imposto digital. Vamos discutir, nós não podemos nos fechar. Nós temos que todos nos ajudar, principalmente nessa fase difícil que nós nos encontramos com essa pandemia que não vai embora. E para finalizar, Vivian, a nossa conversa aqui na Jovem Pan, agora sim, eu gosto de começar perguntando quais foram os desafios que vocês enfrentaram ao longo desse ano, inúmeros desafios, né? Todos nós fomos pegos de surpresa pela pandemia, e gosto sempre de finalizar trazendo uma mensagem positiva e perguntando também que lições vocês levam desse período, o setor leva desse período, e também aprendizados que serão incorporados a partir do ano que vem nos setores, nas produções, e o que vocês levam realmente de ensinamentos, né, desse período tão difícil que a gente tem atravessado. Eu levo um ensinamento assim de vida pessoal. Nós somos muito fortes. Os nossos trabalhadores, eles são muito fortes, as nossas empresas, elas são guerreiras, o Brasil vai para frente. Nós enfrentamos diversas dificuldades, o medo das pessoas em receber os nossos funcionários, mas se não recebiam os funcionários, eles não tinham a banda larga. O receio, às vezes, dos trabalhadores que tinham que ir para frente de trabalho, dioturnamente eles estavam na casa de clientes, nos consultórios, nas residências, e nada parou. Então, nós sempre vamos encontrar uma solução, fazendo um planejamento de forma organizada. E nós vamos vencer claramente essa pandemia. Nós já estamos vencendo, né? Você vê que, apesar da grande quantidade de desemprego, nós já conseguimos uma alta taxa este mês de empregos formais. Isso é muito importante, isso é um sinal. Então, nós precisamos manter com organização, com entendimento entre os três poderes, com entendimento com a sociedade civil, nós vamos ter um futuro brilhante. O Brasil merece. A gente espera que sim, né? Nós conversamos aqui na Jovem Pan com a presidente da Federação Nacional de Instalação e Manutenção de Redes de Telecomunicações, Informática e Call Center, a FENINFRA, Vivian Suruage. Vivian, muito obrigada por nos atender nessa véspera de Natal. Aproveito para te desejar saúde para você e a sua família, um ótimo Natal e também um próspero Ano Novo. Olha, eu desejo para você e para todos um excelente Natal e um Ano Novo abençoado e maravilhoso. Obrigada, viu?